sou a doutora Adriana, sou médica infectologista, professora na Universidade Federal e supervisora da residência médica de infectologia do Hospital das Clínicas da UFG. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a dengue e tentar esclarecer dúvidas da população. A dengue é uma doença viral causada pelo vírus da dengue, é um arbovírus, que é transmitido pela picada de um inseto. O Aedes aegypti é o principal transmissor no nosso meio, a fêmea do Aedes aegypti. É uma doença de duração curta, normalmente ela varia de 3 a 7 dias de doença febril. Os sinais e sintomas da dengue são principalmente febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações e manchas na pele, que a gente chama de exantema. São os sinais mais frequentes. Eles aparecem ao longo da doença, e que tem duração de cerca de 7 dias. Os sinais de maior gravidade são aqueles relacionados com a queda da pressão arterial, que a gente chama de hipotensão. E antes dessa queda da pressão arterial, a gente tem sinais denominados sinais de alarme, que é importante que o paciente esteja atento, porque se esses sinais de alarme aparecerem, podem ser o prenúncio de uma doença mais grave. Quais seriam esses sinais? Dor abdominal intensa, vômitos incoercíveis, vômitos frequentes, tontura, sangramentos e sinais de hipotensão, que seria assim, irritabilidade, desfalecimento, Então, nesses sinais é importante procurar um serviço de emergência médica, porque você pode precisar de um suporte de hidratação mais rigoroso. Nós temos muitas arboviroses, As mais frequentes no nosso meio são dengue, chikungunya e zika. Então, como diferenciá-las? A dengue costuma dar um quadro febril de início súbito, E a zika às vezes pode aparecer com uma febre mais leve ou até sem febre. E a chikungunya geralmente pode dar uma febre mais alta, mais intensa, mais elevada. E uma das diferenças importantes é que a dor na articulação relacionada com chikungunya é bem mais intensa do que na dengue. E pode inclusive dar edema na articulação, dando artrite propriamente dita, e não só dor nas articulações. E no chikungunya, essa doença pode se arrastar e cronificar, o que não acontece na dengue. Então, o problema da chikungunya é que tem um risco de cronificação dos sintomas. A zika, o diferencial dela é principalmente uma febre mais frustra, mais leve, e um exantema, aquelas manchas na pele, que podem ter início mais precocemente no curso da doença, ao invés de na dengue, que começa mais após o 3º ou 4º dia do início dos sintomas. E a conjuntivite é um sintoma que acompanha muito o quadro de zika e que você não tem normalmente na dengue. E nos exames laboratoriais, na dengue, você vai ter um consumo mais pronunciado de plaquetas. Na chikungunya e zika, você pode ter essa plaquetopenia, essa queda de plaquetas. Mas na dengue, ela tem mais potencial de acontecer e a dengue pode transcorrer com maior gravidade, levando ao choque, a hipotensão grave e ao óbito. No caso de manifestações neurológicas, pode advir qualquer uma das 3, mas são mais frequentes na zika, no qual a gente tem descrito o quadro de microcefalia, decorrente da transmissão vertical, da transmissão da mãe para o filho na gestação. E você pode ter Guillain-Barré também, que é aquela síndrome que causa paralisia. Pode acontecer nas 3, mas com a zika é bem mais frequente, bem mais importante. A dengue não costuma deixar sequelas, é uma doença benigna e autolimitada, quando cursa normalmente, sem desfechos fatais. Porém, alguns pacientes informam que ficam com uma fadiga, um cansaço crônico após a dengue. Isso não é infrequente, isso pode acontecer, aquela indisposição prolongada após dengue.
Alguns queixam também de queda de cabelo pós-dengue, é bem frequente. Mas, tirando isso, não é uma doença que vai ter repercussões, a não ser em casos graves, por exemplo, como Guillain-Barré, que aí a pessoa pode não recuperar a marcha, né? Pode não voltar a andar se ele tiver uma complicação grave da doença relacionada a Guillain-Barré. Mas, do contrário, é uma doença que não costuma deixar sequelas. No caso do chikungunya, já tem as limitações relacionadas àquela artrite crônica, que aí pode ser incapacitante, a pessoa pode ter limitação para o trabalho, né, para suas atividades habituais, porque a dor articular e a inflamação das articulações é muito importante. Então, isso pode prejudicar a capacidade laborativa da pessoa. No caso da Zika, as sequelas que a gente sabe são principalmente relacionadas à transmissão vertical da doença, né? Que você tem a microcefalia, que foi a grande descoberta que nós tivemos, inclusive com uma professora da nossa universidade, a doutora Celina Martelli, lá em Pernambuco, que publicou um trabalho que mostrou a associação da microcefalia com a Zika. E além disso, tem casos associados de infertilidade, né, de problemas desse tipo relacionados com a Zika. O diagnóstico da dengue é primeiramente clínico, epidemiológico, né? Você está no cenário que circula o vírus e tem os sintomas e sinais típicos da doença. Cefaleia, né, que é a dor de cabeça, febre, dor no corpo. E o diagnóstico etiológico, como que eu confirmo a causa viral do vírus da dengue. Na fase inicial, eu tenho um antígeno NS1, que é um marcador que mostra que o vírus está ali, é como se fosse uma partícula do vírus. Ele vai dar positivo principalmente nos 3 primeiros dias, mas pode ficar positivo até o 5º dia de doença. A cultura viral também pode ser utilizada, mas na prática ela é mais reservada para os casos graves e quando você pensa na entrada de um novo sorotipo no ambiente, né? Na área que está circulando o vírus. A partir do 5º dia, mais fortemente a partir do 7º dia, você tem o método de sorologia, que é o mais comumente usado. No LACEN, no laboratório de referência do SUS, é realizado uma ELISA, que é um teste sorológico que vai mostrar um anticorpo de fase aguda para o vírus da dengue. Na rede particular, é imunocromatografia. Então, o teste sorológico é o mais amplamente utilizado para esse diagnóstico. O tratamento da dengue é especificamente sintomático. Então, nós não temos remédio para matar o vírus, então nós temos que tratar os sintomas. Se tem febre e dor, tomar um analgésico antitérmico, né? E hidratação, porque a doença causa um extravasamento do líquido de dentro dos vasos para fora dos vasos. Então eu tenho que estabelecer uma ótima hidratação para conservar esse líquido dentro do vaso, para não baixar a minha pressão. Então a hidratação rigorosa com sais de reidratação oral, sucos, água de coco. E, se necessário, né, hospitalização, quando o paciente não consegue manter essa hidratação adequada, aí ele vai tomar soro na veia, soro fisiológico, Ringer, aí são soros específicos para você aumentar a pressão arterial e garantir essa hidratação. E remédio para vômito, se tiver, e para diarreia também a hidratação, porque a gente não vai dar remédio para cortar a diarreia no caso da dengue. Então, os tratamentos são basicamente sintomáticos. O Hospital das Clínicas é um hospital terciário, então ele não tem portas abertas para tratamento da população em geral de dengue. Alguém que esteja tendo repercussão clínica, que precisa de atendimento, não tem como chegar aqui e ser atendido de imediato. Então isso é realizado na unidade básica de saúde. Os casos graves que exigem uma demanda, um suporte mais avançado, eles são regulados e atendidos via regulação. Mas normalmente a maioria vai ser atendido na unidade básica. Qual que é o público principal que a gente tem atendido no Hospital das Clínicas? São aqueles pacientes que são tratados aqui, pacientes que têm, por exemplo, doenças reumatológicas, pacientes que têm doenças hematológicas e são pacientes da unidade e que
descompensam e fazem a infecção pela dengue e são atendidos no pronto-socorro, e aí eles, quando necessário, eles são internados aqui para tratar. Mas normalmente é a unidade básica que vai assumir a maioria dos casos de dengue, ficando reservados para o HC, para o Hospital das Clínicas, casos mais complicados que são referenciados via regulação.